Soares, chefe de análise de ações da Orama, seja muito bem-vindo ao nosso fechamento de mercado, ao BMC Top News. Muito obrigado pela atenção. Olá, olá, sempre prazer estar aqui com vocês. Tudo bem com você, Daniel? Sempre bem. Se falar que tá ruim, piora, né, fio? Vamos ver, esse BOV vai ou não vai, tem uns movimentos um pouco estranhos. Rompemos os 100 mil pontos aqui para baixo, então fechamos a semana passada de forma meio negativa, mas claro, sempre bem, porque se falar que tá ruim, piora. E aí, falando de companhias e setores aí que estão vivendo algumas dificuldades, eu gostaria de falar especificamente sobre o setor de educação. Nós tínhamos essa expectativa positiva há pouco tempo atrás, inclusive o setor de educação incluso ali em alguns planejamentos de casas de análises, de grandes analistas, falando, ó, kit Lula nós temos educação, nós temos construção e alguns outros setores especificamente. Nós falávamos sobre a construção em si, que tem esses resultados um pouco mais demorados, você tem que começar o projeto, você tem que fazer as vendas, as reservas dos projetos, aí você vai faturar ali muito para frente e isso demora muito. Agora, com a educação, nós vimos fazer bastante preço no IPCA divulgado para o mês de fevereiro. Normalmente, nesse comecinho de mês, nesse comecinho de ano, nós temos as atualizações das matrículas escolares, das matrículas ali das universidades. No entanto, o setor de educação deu aquele belo respiro no começo de mês e agora vai reduzindo os seus movimentos. Nós temos ali os principais ativos, inclusive divulgando resultados não tão atraentes. Há expectativa positiva para uma recuperação rápida do setor de educação? Quais são os principais problemas que devem ser enfrentados por essas companhias neste momento que parece ser instável para todos os setores aqui da nossa Bolsa de Valores? Daniel, a nossa perspectiva aqui para a educação no curtíssimo prazo é negativa, né? A gente tem aí uma deterioração muito forte, né? Uma perspectiva de deterioração muito forte no cenário macro Brasil e educação, no final, é muito ditado por macroeconomia mesmo, por renda disponível. É claro que essa notícia aí de uma possível volta do FIES é muito importante, né? Mas o que a gente está observando ao longo desse ano que vai entrar agora, né, de perspectiva, é muito do que a gente observou aí desde nos últimos anos, né, de uma deterioração de capacidade de compra da população, um desinteresse aí em cursos presenciais, né, especialmente aqueles que não são medicina, né, aquelas nichos de saúde, que são nichos que têm uma renda mais avantajada, ou então direito. Tem alguns nichos ali bem específicos que têm uma rentabilidade melhor por parte do aluno, né, uma perspectiva de salário mais avantajada, ou que a faculdade tem uma marca melhor. O que a gente está vendo aí em termos de bolsa é Edux, né, Edux depois daquela não fusão com a Croton, que veio a ter uma estratégia muito acertada ali, né, de foco em medicina, de foco no IBMEC também, que é uma marca super competente, aí uma marca consegue um prêmio de ticket muito bom, e também com uma melhora muito grande aí no online, né, Edux que veio com a competição do online muito forte e conseguiu se posicionar ao longo desses 5 anos aí que passaram de uma forma muito boa na nossa opinião, tá? Esse é um ponto importante, Dux, e tem também a Anima, né, que tradicionalmente aí é uma operadora que já tem uma estratégia de marcas fortes, né, marcas locais. A gente gosta bastante de Anima também, são duas empresas que a gente vê com muito bons olhos em termos de estratégia. Mas é claro que é um setor que depende muito de cenário macro e não imaginamos assim, não visualizamos uma melhora muito expressiva de captação e de números aí nos próximos trimestres. Perfeito. O Edux, inclusive, apresentou seus resultados, teve um bom desempenho na Bolsa de Valores nos dias seguintes. Cogna foi o contrário, então o Edux estava ganhando bastante valor, Cogna estava despencando. E agora, Anima, nós temos a divulgação dos resultados esperada para esta semana. Tem algum ponto específico que é mais chamativo ao olhar dos analistas, algo que é esperado para essa divulgação de resultados, que se for frustrado ou se surpreender positivamente, pode gerar uma boa movimentação para o papel? Tem algum grande fator aqui esperado para o quarto trimestre? Ou normalmente os quartos trimestres das companhias de educação, eles são ali de resultados operacionais um pouco mais mornos, por, claro, ter aquela sazonalidade muito forte? Como que a gente pode olhar para essa divulgação que está prestes a ser efetuada pela Anima nos seus resultados operacionais? Daniel, exatamente isso que você mencionou, né? O segundo e o quarto trimestre são sazonalmente aí os mais fracos, né? Porque você não tem um período de captação. O terceiro tri tem alguma força, mas é o primeiro tri mesmo que é o trimestre que todo mundo quer observar, porque a maior parte dos alunos que entram no início do ano. A nossa expectativa é de que o trabalho que está sendo lá continue sendo bem feito, né? Não é de números fortes, mas é
de um avanço aí na captação de sinergia junto com a aquisição da Laureate, né, que foi feita tem alguns anos, e eles têm captado essas sinergias aí de uma forma progressivamente muito boa. É uma equipe que está acostumada a fazer M&A, está acostumada a fazer aquisições aí, talvez não do tamanho da Laureate, né, mas vamos ficar com certeza de olho para o número de sinergia, para ver se continua andando na direção certa, né, despesas, custos, a Ânima é uma instituição que priva muito pela qualidade do ensino, então nem sempre o corte de custos vem conforme a gente esperava, né, especialmente no momento que a gente está passando agora, mas também não é o primeiro trimestre que a gente está passando dificuldade, então vamos observando. Outro ponto também, que é de extrema importância, especialmente no caso da Ânima, é o endividamento, né? A Ânima que contraiu um endividamento muito alto para fazer a aquisição da Laureate, agora tem trimestre a trimestre que tem uma resposta aí nesse endividamento, melhorar o endividamento total, melhorar a despesa financeira, porque com a virada dos juros aí, o endividamento tem sido um ponto muito relevante, né? O ponto positivo é que o preço da Ânima na bolsa, né, do setor como um todo, mas da Ânima especificamente também, está muito descontado, né? Então, realmente está o preço das educações, empresas de educação, inclusive da Ânima especificamente, comparando com os pares lá fora, tá bem descontado, né? Eu gosto muito de comparar a Ânima Estácio com a Afya, né, que seria aí mais ou menos metade do tamanho, falando em termos de vaga de medicina, e só a vaga de medicina já está valendo mais do que a Ânima toda, então um contraste muito grande. Maravilha. E aí, por exemplo, a gente fala sobre esse primeiro trimestre. A situação no Brasil não está muito legal para esse primeiro trimestre. Os juros estão altos, você mencionava esse desgaste ainda na procura, na demanda por formação ali, especializações, principalmente aquelas que não são medicina, não são direito, que tem um ticket um pouco menor. Você mencionava essa importância, essa sazonalidade muito forte do primeiro trimestre. A gente tem como fazer já dá 2023 como um ano ali de estabilização, mais um ano difícil para o setor de educação. Qual que é a importância desse primeiro trimestre para a visão do analista para o restante do ano como um todo? Ou seja, só olha para o primeiro trimestre, depois ali nos outros trimestres você olha detalhe, olha o endividamento, olha ali uma pequena coisinha de operação, mas o foco mesmo da geração de receita é primeiro trimestre e o restante não importa. Como funciona essa divisão, principalmente para quem está nos acompanhando neste momento, entender a importância da divulgação dos resultados desse quarto trimestre e ficar aguardando, claro, para a divulgação do primeiro trimestre que já está se encerrando agora no finalzinho de março. Com certeza, o primeiro trimestre tem uma componente que os outros não têm, né, que é o número de captação, mas os demais semestres têm componentes muito importantes, trimestres, né, tem componentes muito importantes também, como por exemplo a retenção, né, o churn de alunos, para você saber se não está saindo aluno, se a empresa está conseguindo reter os alunos, está conseguindo receber, se não está tendo inadimplência. Então, é como se você tem, assim, como se fosse a assinatura de um contrato, né, o contrato ele tem uma vigência, e aí você vai saber no primeiro trimestre a quantidade de contrato que foi assinado ali, a quantidade de receita que a companhia, em teoria, vai receber. Mas é muito importante saber se essa teoria aí vai se concretizar na prática, né? Então você tem aí determinadas companhias melhorando inadimplência, melhorando captação, melhorando retenção, outras piorando. Esse é uma componente muito importante, né? A retenção e a inadimplência nas educacionais. E aí o que a gente vê é o mais tradicional, né? A educacional, né? Com as marcas mais fortes, com o ticket mais forte, com a marca mais consolidada, com o nome mais reconhecido do mercado, é aquela que tem a melhor retenção e a melhor inadimplência, com certeza. Maravilha. E aí, por exemplo, especificamente sobre essa questão de ensino digital, nós temos algumas marcas que são posicionadas ali de forma muito forte, de forma muito enfática, no EAD, na educação digital, no ensino digital. Isso foi muito procurado durante a pandemia de Covid-19, como foi também ali o varejo digital, o e-commerce, como outros ali, plataformas de streaming. Só que neste momento a gente vê as companhias de varejo tendo as suas dificuldades, as plataformas de streaming, Netflix, Disney, nós temos a Amazon também cortando ali seus funcionários para equilibrar as suas contas. Essas companhias mais voltadas à educação digital, ao EAD, como nós comumente chamamos aqui no dia a dia, elas podem ter problemas com essas operações, elas já estão tendo problemas com essas operações. Agora, muito mais uma conversa de cenário, de perspectivas para a educação digital, ou não? Ou você já vê uma mudança
fundamental aqui no modo de ensino para os brasileiros, e os brasileiros estão adotando muito mais essa educação digital do que efetivamente a educação presencial, quando não aqueles cursos que são obrigatoriamente presenciais, como você mencionava, medicina, nós temos também direito, que você falava também muito procurado. Como é que você está enxergando esse comportamento do consumidor brasileiro quando a gente fala, claro, especificamente de educação? A tendência, né, tanto por parte do consumidor brasileiro, mas também por parte da oferta, né, a gente está vendo aí as principais companhias educacionais irem muito para uma tendência do híbrido, né, então colocar uma componente online num curso que seria presencial, né, se você pensar assim, em termos de vertical, você tem o online puro como sendo hoje o produto de entrada, né, o produto ali de ticket mais baixo, que é o produto que está disponível para a situação de pessoas aí que tenham uma restrição orçamentária maior, enfim, que não consigam fazer a aquisição aí de um produto presencial. Mas o aluno hoje em dia ainda dá preferência para o produto presencial, né? É mais comum que o online também seja muito usado por uma pessoa que já é adulta e precisa conciliar com o trabalho, enfim, tem situações de nicho aí que são importantes para o online, mas eles têm mercados aí que são segmentados de uma forma distinta, e a substituição geralmente ela só acontece, né? Vamos dizer assim, o cliente do presencial, ele só desiste do presencial e passa a comprar online numa situação de deterioração econômica, que ele não tenha mais a renda para consumir aquilo. O mais tradicional é que a gente tenha os dois nichos separados. E as empresas, né, cada vez mais disponibilizando serviços online para o aluno que é de presencial como um diferencial competitivo aí. Afinal de contas, o online, né, ele tem uma vantagem que ele é facilmente escalável. O custo que você pagou para gravar uma aula, a aula está lá gravada, é o mesmo serviço que você pode prestar para 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão de alunos. Então, é sempre vantagem você oferecer esse serviço para cada vez mais alunos, e a tendência, na nossa opinião, vai ser essa, né? Vai ser o offline, né, o presencial, sendo um produto consolidado, talvez ainda perdendo um pouco mais de espaço, né? Então a gente acredita que possa perder um pouquinho de espaço ao longo dos anos, né? Especialmente nesses currículos aí que tem uma vocação não tão presencial, né, em termos de conteúdo, né? Humanas, esse tipo de viés, né? Mas sempre com viés de ter também o serviço online, que agora passa a ser um diferencial nesse nicho, né? E aí, alheio a essas duas verticais, tem os cursos premium, né? Que seguem a mesma dinâmica anterior, né? Então, o curso premium a gente vê pouca mudança, né? Claro que tem a complementação aí com o serviço online, mas equilíbrio de oferta e demanda, dinâmica de mercado, a gente vê parecida. Maravilha. Por isso que eu deixei até a provocação aqui no nosso GCzinho. Você não está vendo, mas está aparecendo na nossa programação ao vivo. Todo mundo fala, escutei muitas vezes na minha vida, educação, melhor investimento. Será? Aí a gente traz, claro, para a Bolsa de Valores e traz todas essas discussões, essas ponderações, essa discussão sobre esse cenário de forma completa com os melhores especialistas do mercado. Por isso que eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação no dia de hoje. Se eu só aproveitar uma última perguntinha, eu sei que a gente ainda tem alguns minutinhos sobrando. Não é sobre educação, quero trocar totalmente o nosso assunto, mas nós tivemos uma notícia interessante no dia de hoje, foi sobre a reformulação do Conselho de Administração da Natura. Nós já comentamos algumas vezes com você sobre a Natura. Na última divulgação dos resultados, o mercado não reagiu bem mal à divulgação, então perdeu bastante valor ali o ativo de Natura. Como que está essa cabeça? A Natura tenta fazer alguns movimentos para tranquilizar os investidores. Agora muda a estrutura do Conselho de Administração, de 13 conselheiros ali para 9, se eu não me engano, é o limite máximo, e o limite mínimo 7 conselheiros. Como é que está a visão, até pela restrição ali desse pagamento aos sêniores ali, aos executivos da companhia, é o suficiente para reconquistar o investidor? As operações ali, elas têm de apresentar mais resultados, a gente tem que apresentar ali um resultado um pouco melhor para as aquisições que foram feitas pela companhia, para mudar essa visão do mercado, para a Natura especificamente. Então, essas aquisições aí, elas vão na mesma direção do plano que foi colocado ali pelo Fábio Barbosa desde o início que ele assumiu a presidência, né? Então, não é somente a redução de membro do conselho, você tem também eliminação de algumas diretorias, né, da holding, e a direcionamento é exatamente esse. Primeiro, cortar custo, que é sempre importante, né? E além de cortar custo também, você tirar um pouco do poder decisório da holding e colocar o poder decisório diretamente na marca, e aí você tem que tirar poder, então você vai eliminando cargos mesmo
da holding e passando essas responsabilidades para cada vertente ali de cada marca envolvida. Então, está muito em linha com a estratégia que foi colocada e é positivo, né? Então, assim, não sei se tem talvez tenha uma virada de chave do ponto de vista do mercado, né? Algum evento, alguma coisa que passe uma confiança maior, mas no final das contas é sempre o resultado de uma sucessão de ações que vão na mesma direção, né? Então a gente está vendo aí um downsize importante, uma mudança na estratégia comercial, saída de mercados, que vem alinhado com esse prejuízo que a gente vem vendo, né, nos últimos resultados da Natura, né, que é caro você reduzir a operação. Então, tudo muito na mesma direção. A gente achou positivo, né? Não a grande novidade, a gente achou positivo e está em linha com o que a gente esperava mesmo para a Natura. Maravilha. Surgiu essa notícia, estava no nosso espelho aqui. Eu falei, vou aproveitar a presença do Phil para bater um papo sobre Natura. Teve resultado recente, teve agora essa notícia da redução do conselho. Mas agora sim eu gostaria de agradecer imensamente sua participação aqui conosco. Phil Soares, chefe de análise de ações lá da Orama. Seja muito bem-vindo sempre à nossa programação, Phil. Opa, muito obrigado aí. Boa tarde, bom trabalho para vocês aí.